Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo anterior a gente falou sobre características do nosso planeta que determinam a distribuição dos grandes biomas. Hoje a gente vai falar um pouquinho alguns biomas em particular, principalmente os que fazem parte do epinociclo, ou seja, os que são compostos por ecossistemas terrestres. O bioma localizado mais ao norte do nosso planeta é a tundra. Essa palavra tundra tem uma origem finlandesa e quer dizer planície sem árvores. São regiões muito frias que são realmente ocupadas por plantas de muito baixa estatura, principalmente musgos, líquens ou pequenas gramíneas. Esse bioma é frio e seco. A gente às vezes pensa em gelo e neve e associa isso à umidade, mas essa é uma associação errada. Quando está muito frio e tem gelo, é sinal que não tem muita água no estado de vapor d'água na atmosfera e nem água em corpos d'água, como lagos e rios, porque essa água vai estar congelada. Então, são biomas que são secos e com uma precipitação relativamente baixa. A tundra, ela também é encontrada em locais de grande altitude, que a gente viu no vídeo anterior, que tendem a ter temperaturas mais baixas. Outra característica importante da tundra é a formação do permafrost, que é um solo que fica congelado o tempo todo. O permafrost, apesar de ser uma camada de gelo, também garante que no período de primavera tem uma certa umidade no solo. Os fenômenos de mudanças climáticas e aquecimento global têm sido preocupantes para esse bioma por vários motivos. E uma das evidências disso é que pela primeira vez têm sido registrados grandes degelos desse permafrost que antes era um solo praticamente permanentemente congelado. A vegetação, como eu falei, é uma vegetação basicamente rasteira, de planície, e que vai aparecer principalmente no final da primavera, verão, porque durante o inverno essa área toda vai estar congelada. A fauna é composta por mamíferos, eles conseguem controlar a temperatura do corpo. Os lemingues, que a gente já viu no vídeo de dinâmica de populações, eles se mantêm juntos durante o inverno para poder ficarem aquecidos. Renas, caribus e bois almiscarados, raposas e ursos polares. Alguns animais migram para a região de tundra durante o verão, como aves e alguns insetos. E esses mamíferos também têm adaptações para tentar reduzir o metabolismo nesse período mais frio e evitar assim grandes gastos energéticos. É interessante perceber que alguns animais, como o caso da raposa do Ártico e o urso polar, têm estratégias de camuflagem em relação ao gelo. O urso é branco e aí ele se confunde com o gelo. E as raposas do Ártico têm uma adaptação que é muito interessante. Elas têm uma pelagem no inverno, que é uma pelagem branca e mais comprida para proteger do frio e se confundir com a neve, e na primavera elas têm uma pelagem mais curta e uma coloração marrom para se confundir com a vegetação que está se desenvolvendo nesse período de primavera e verão. Um pouco mais abaixo da tundra, a gente encontra o bioma de taiga, ou floresta boreal. Essa palavra boreal, ela está associada ao norte. Lembra da aurora boreal, que é observada em alguns lugares ao norte do nosso planeta? Então, pois é, esse bioma, ele fica mais ou menos nas latitudes 50 a 60. Os invernos são muito longos, frios, rigorosos e os verões bem curtos. A temperatura ainda muito baixa, a precipitação, embora seja um pouco maior do que na tundra, ainda é muito baixa. O solo é um solo geralmente ácido e pobre em nutrientes. Essa região de taiga, ela sofreu muito já com a exploração de madeira e hoje também é afetada por chuva ácida, que é um fenômeno que a gente vai discutir mais para frente quando a gente estiver falando sobre os impactos que o ser humano causa no ambiente. A vegetação da taiga também é chamada de florestas de coníferas
E tem esse nome porque as árvores são em formato de cone. Essa é uma adaptação para um local que tem muita neve, porque a neve ela escorrega pelas árvores que têm esse formato. E são poucas as espécies que conseguem ocupar essa região. Se a gente for olhar as imagens, elas são muito parecidas, porque são uma ou duas espécies de árvores que predominam nesse bioma. Em relação à fauna, já são encontrados mais animais do que na tundra. Os animais mais comuns são alces, pequenos roedores, esquilos, lebre, lobo, urso pardo, o lince. E as aves vão ser mais abundantes no verão, porque algumas espécies são migratórias. Um pouco mais abaixo, a gente encontra o bioma de floresta temperada. As florestas temperadas são onde acontece a maioria das histórias de contos de fada. A gente tem florestas temperadas na América do Norte, na Europa e em parte da Ásia. Uma característica desse bioma, as estações são bem definidas. As chuvas vão ser melhor distribuídas ao longo do ano. Veja que a precipitação já é mais que o dobro da encontrada na floresta de coníferas, então já tem uma umidade muito maior. E o solo ele é mais rico em nutrientes e uma matéria orgânica superficial, porque as folhas que caem das árvores vão ser decompostas e voltam a ter nutrientes para as plantas poderem absorver. A vegetação é composta por árvores decíduas ou caducifólia, que são árvores que perdem as folhas, porque as árvores, as plantas em geral, elas perdem água também na forma de vapor, elas têm evapotranspiração através das folhas, pelos estômatos, que são as estruturas que elas fazem a troca gasosa também, são uma espécie de poros nas folhas. E aí, no inverno, como é mais seco, para evitar que essas árvores percam muita água, elas acabam perdendo as folhas para interromper a evapotranspiração. Nessas florestas, também já tem mais estratos vegetais. As árvores ficam mais no topo, os arbustos, a vegetação mais rasteira e também os musgos. A fauna é mais diversa porque tem bem mais nichos que podem ser explorados por mais espécies de animais. Então também tem espécies de mamíferos, mais anfíbios do que apareceu nos biomas anteriores. Lembrando que anfíbios são animais que não conseguem regular a temperatura corporal, como mamíferos e aves, ou seja, eles são ectotérmicos. A temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura do ambiente em que ele está, enquanto mamíferos e aves são endotérmicos, ou seja, eles conseguem, gastando energia, manter a temperatura do corpo relativamente constante. Isso afeta o metabolismo desses animais. Então, os anfíbios, eles não conseguindo regular a temperatura, eles vão ter um metabolismo muito dependente da temperatura do meio em que ele está vivendo. Muito difícil viver em locais muito frios. E a mesma coisa acontece com os insetos, que também são ectotérmicos, e daí a gente vai perceber uma maior diversidade de insetos nesse bioma no período do verão. Esse é um bioma que sofreu muito com o impacto da ação humana, porque ele foi ocupado para moradia, para extração de madeira, para o cultivo agrícola. Então, são biomas bem degradados. E também é possível perceber a extinção de grandes carnívoros de topo de cadeia. Lembrando que quando a gente discutiu fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, o ponto de uma teia trófica que menos chega energia é o topo da cadeia. E aí, se você causa alguma alteração naquela teia trófica, em geral, esses seres que estão mais no topo acabam sofrendo mais. Fora que, como são animais de grande porte, muitas vezes eles dependem de uma área de mata, de floresta, muito grande para poder se manter. E aí, a gente chega nos biomas de campos temperados. Até agora, nenhum desses biomas que eu falei são encontrados no Brasil. Os campos temperados são o primeiro tipo de bioma que são encontrados no nosso país. Ele é encontrado na região sul
em geral a gente se refere a ele como pampas gaúchos, né? Também são chamados de estepes no continente africano ou de pradarias na América do Norte. Mas todos esses biomas são campos temperados. Essas regiões têm estações bem definidas, pouca pluviosidade. Se a gente for ver aqui, são cerca de 310 milímetros por ano, enquanto nas florestas temperadas a gente tinha mais de 800 milímetros de chuva por ano. São locais que têm grandes períodos de seca e, portanto, podem acontecer queimadas naturais. O solo geralmente é fértil e por isso esses biomas foram muito usados para agricultura e pecuária. Se a gente for pensar no Brasil, o início do grande desenvolvimento da pecuária foi no sul do país. A alimentação de carne, churrasco, faz parte da tradição cultural dos gaúchos e das pessoas do sul em geral. E depois essa fronteira agrícola de criação de gado foi se expandindo para o centro-oeste e para o norte do país, mas começa muito nessas regiões dos pampas gaúchos mesmo. Então, como o nome sugere, os campos têm uma vegetação baixa e bem aberta. São predominantemente gramíneas e plantas herbáceas, ou seja, que não desenvolvem um caule com madeira. São plantas, então, de baixa estatura. Se essas áreas pegarem fogo, elas rapidamente rebrotam, porque as plantas são adaptadas para isso. Também no frio, em relação ao frio, primavera. Quando o tempo começa a esquentar e as chuvas aumentam, essas plantas rebrotam com muita facilidade. É um bioma que tem uma fauna muito grande de mamíferos de grande porte. Não é o caso dos nossos pampas gaúchos, porque esses grandes mamíferos criados foram trazidos para cá. No continente americano, o único grande mamífero que foi criado não é original dos pampas, são as lhamas, mas tem vários mamíferos, várias espécies de mamíferos que ocupam os nossos pampas. Oi, gente, aqui é a Isabel do Futuro para dizer que eu achei melhor dividir esse vídeo em duas partes para ele não ficar muito longo. Na próxima parte, eu vou falar sobre savana, deserto e florestas tropicais.